Las. Pedagógico? Hum? Hum, pode. Bom, esperar mais uns 2 minutinhos para ver se entra mais alguém e a gente já dá continuidade. A hora que a colega de vocês entrou na sala, eu olhei e falei, o que que a Ana Carolina tá fazendo aqui? Aí eu parei e pensei, falei, mas não é a Ana Carolina. Não sei o que ela tá fazendo aqui. Que a cara, muito idêntico. Tipo assim, a gente agora só consegue ver as pessoas pelo olho e tal. Idêntico. Só que, tipo assim, eu não vejo a Ana Carolina deve ter uns 5 anos. Da época que eu jogava bola. Aí eu olhei e falei, gente, como é que pode ser tão igual, cara? Aí eu dei uma bugada, aí eu peguei e perguntei o nome. Falei, já não é Ana Carolina, então talvez eu, se fosse, que corre o risco de eu não lembrar o nome e só conversar e tal. Aí eu perguntei, não era. Falei, então não é Ana Carolina. Mas que é igualzinho, é. Você, no caso. Muito igual. Muito parecida com a colega, com a conhecida minha. Eu olhei assim, o que que a Ana Carolina tá fazendo aqui na sala? É. Hum. É. É, tá. Olha isso mesmo. Eu já ia falar que você é do meu bonde, que olha a pessoa, lembra, mas não sabe o nome. O nome? O... Bom, eu acho que ninguém entrou no Zoom mais, então acho que dá pra gente começar. Temos 4 pessoas no Zoom e vocês aqui, então já está em um número suficiente. O pessoal que está em casa consegue me ouvir? Normal? Sim. Ah, beleza.
como o pessoal em casa, eles não conseguem ouvir vocês. Então, o pessoal que está em casa só pega a minha fala aleatória, assim, de algum assunto, que eles não sabem do contexto. Eu acho que nós paramos nessa incidência lateral e decúbito lateral, né? Foi? Eu acho que essa parte indicação clínica, massa das partes moles, hérnia umbilical, avaliação da região pré-vertebral, para um possível aneurisma da aorta ou calcificações, pode ser realizada para localização de corpos estranhos, distância foco-filme de 1 metro, tamanho do receptor 35 por 43 na longitudinal, utilização de grade, né, porque o chassi vai estar dentro da gaveta, KV de 80 a 90, então aumentou, né? A gente estava com um parâmetro de 70 para 80, agora já é 80 para 90. Usualmente, quando é perfil, como aumenta a espessura, né, de AP ou PA para perfil, aumenta a espessura. Então, usualmente, aumenta um pouco o KV. Pode ter algumas exceções, mas usualmente o comportamento é esse. Se aumentou a espessura, você tem que aumentar a KV. Se o paciente está de um jeito e passa para outro, dependendo dessa variação que o paciente seja, vai aumentar o KV. O MAS também aumentou, 60, mais ou menos 5. A gente estava com 40, né? Então 20 é uma variação interessante. Posicionamento do paciente. Paciente em posição de perfil recumbente, né? Olha que português maravilhoso. Do lado direito ou esquerdo e travesseiro para a cabeça. Ou, como a colega comentou, do braço, né? Apoiado na cabeça. Cotovelo flexionado, braço acima da cabeça. Oi? É por causa do caixinha. O som sai no projetor. Mas eu acho que ela não sabe que ela. É a mesma ideia, quando vocês estão conversando, vocês olham para a boca da pessoa, porque muito do que a gente escuta é de leitura labial nossa, que a gente vê a pessoa. Então, quando O que é a gente perfil olha pra... recumbente, Guilherme? Não, da outra vez também foi. Silvana, não entendi. Você pode repetir, por favor? Pode ser o delay da internet. Bom, deve ter mandado no chat. Ah, tá, o perfil recumbente. É... Cotovelo flexionado, braços para cima, joelhos e quadris parcialmente flexionados e travesseiro entre os joelhos para manter a posição lateral. Isso é muito importante. Quando o paciente está em perfil, se as pernas estiverem sobrepostas, né, ou paralelas, ajuda o paciente a ficar no posicionamento. Quando ele faz a flexão, melhor ainda. Se uma perna estiver para frente ou para trás, o que está articulado com a perna? O quadril. Então, se uma perna está para frente, o quadril também joga. Então, por isso que é interessante, mesmo que a perna seja flexionada, perna em cima de perna. Quando vocês estão deitados, né, mexendo no telefone, vão lá de lado, uma perna mais para frente que a outra, então a perna que está mais para frente, o quadril vai. Então a EIAS vai junto, então você sai de um perfil. Então por isso que a gente fica em casa deitado de lado lá mexendo no telefone. Vocês podem perceber pela perna de vocês quando forem deitar. O inverso também dá para fazer, só que é, é, a perna que está em contato com a cama está mais voltada e está mais em perfil ainda. Então está quase numa oblíqua, digamos assim. É muito comum quase de quando vocês estão mexendo no telefone com ele fora da cama, que aí eles estão quase torto, indo colocar ele no chão para carregar, alguma coisa do tipo. Então o corpo faz esse giro mesmo. Então, nos nossos posicionamentos, perna em cima de perna, aí estiver flexionado também, fica mais fácil e ajuda bastante o posicionamento. Alinhar o plano coronal médio com raio central e a linha medial da mesa.
Tudo bem, Luísa. Sem problemas. Alinhar o plano coronal médio com raio central. O plano nessa incidência muda porque, como é em perfil, então é o plano coronal, que divide anterior para posterior. Não é o plano sagital mediano mais, é o plano coronal. O paciente está em perfil. É, Para uma incidência de perfil correto, deve-se assegurar que não haja rotação da pelve e do tórax. Um dos maiores desafios para o perfil é a parte do membro superior. Por quê? O membro inferior está estabilizado por causa da flexão dos joelhos. Então, o que que eu particularmente faço? Quando o paciente tem que colocar os braços para cima, eu peço ele para segurar na beirada da mesa, porque aí fica tipo como se fosse uma alavanca, que aí ele consegue controlar o tronco, que aí não fica pesado demais para frente ou pesado demais para trás. Ele segurou na beirada e aí ele que lute para segurar ali e ficar no que vocês estão precisando. Por um momento vai ser o mais rápido possível, porque se o paciente tiver uma condição mais delicada, quanto mais tempo você deixar ele na mesa, pior. Porque se você tiver que repetir, ele vai estar mais cansado. E assim sucessivamente. Até uma hora que ele não vai dar conta. Então, é, se vocês forem usar, né, o tônus muscular do paciente de ficar segurando, tentem fazer para uma incidência só. Raio central perpendicular com a mesa, centrado na altura da crista ilíaca, no plano coronal médio. E raio centrado no receptor centrado no raio central. Suspender respiração e expiração. E o que a gente observa na anatomia? Inclui o diafragma, o tanto quanto possível do abdômen inferior, que é a região do pubis ali, que ele está comentando. Alças do intestino com ar no abdômen, com detalhes das partes moles, devem ser visíveis no abdômen anterior e na região pré-vertebral. Então, observem. Primeira coisa para essa incidência que vocês vão fazer. A gente já sabe que o caminho é alinhar o equipamento. Alinhar o equipamento, alinhe o paciente, coloque o paciente, né, na mesa. Quando ele estiver mais ou menos alinhado, aí você traz a flexão da perna. Porque não adianta você colocar o paciente com as costas laterando a outra extremidade da mesa e depois querer flexionar o joelho dele. Senão você vai ter que trazer ele de novo. Então, coloque ele mais ou menos no meio da mesa e flexiona o joelho, que aí ele vai ficar estável. E aí depois você vai arredando ou a pelve ou o tronco, né? Fica mais fácil. E vocês vão concordar comigo que vamos fazer de conta que a pelve, membro inferior dele já está bem alinhado, está tudo certinho. Se o tronco estiver torto, por exemplo, o tronco dele está mais para trás, né? Então, como se ele tivesse aberto. Aqui ele está bonitinho, mas vamos fazer de conta que ele tivesse aberto. Essa região esquerda dele aqui tivesse mais para trás, para a região da nuca. Se vocês só puxarem o ombro, o que ele pode fazer? Só trazer o ombro. E ele ficar torto do mesmo jeito. Isso vale tanto para frente quanto para trás. Então, quando vocês forem movimentar o paciente nessa condição, esse braço que está inferior, se você tiver que trazer o tronco todo, puxa por ele, porque você está puxando a base da estrutura. Então, você vai trazer ele inteiro, não vai trazer só um lado ou só outro. Se você traz só um lado ou só outro, ele pode ficar torto. Braços elevados, né? E aí ele tá até quase que numa condição de soneca aqui, né? Com as duas mãos apoiadas na região da cabeça para poder acomodar. Perna flexionada, raio central na altura da crista, né? Tem até um desenho aqui esquemático para a crista. Notem a semelhança de proximidade com o umbigo, né? Claro. É, Um outro ponto que vocês podem verificar a condição de perfil, tanto para ele quando estiver deitado ou em pé, é colocar a mão nas costas do paciente. Vocês vão conseguir sentir a escápula. Se uma escápula estiver saltando muito, então é porque ele está rodado. Se a outra escápula estiver saltando muito, então é porque ele está contrário. Então, se colocar a mão nas costas do paciente e você sente as escápulas na mesma altura, dá para sentir com a mão mesmo. Então é porque as costas dele estão bem alinhadas. Um exemplo é quando alguém vem pegar nas costas, você consegue sentir que uma escápula está mais protusa, né? Está mais visível.
né? Por causa do movimento do braço que foi para trás. Então, vocês conseguem saber que meu ombro, um está mais para trás que o outro. Então, se vocês olhassem, uma escápula está mais para trás e uma está mais para frente. Então, de acordo com o que eu vou trazer no ombro, as duas vão ficar equivalentes. Então, se colocasse a mão, vocês não sentiriam direito as duas. Então, porque está num alinhamento adequado. Se o paciente estiver rodado, então uma vai estar saltando mais no tato de vocês. Eu uso isso para lombar também, porque usualmente nós temos duas musculaturas individuais, uma de cada lado da coluna, né? Então vocês conseguem sentir como se fossem dois montinhos de musculatura do paciente, atrás, posterior mesmo, nas costas, né? E aí vocês conseguem sentir. E tanto para perfil com paciente de ortostatismo, quanto em perfil com paciente em decúbito, igual está aqui, tá? Dá para verificar. São maneiras de verificar se o paciente está no perfil de verdade. O máximo de condições que vocês souberem para verificar se o paciente tem perfil verdadeiro é melhor para quê? Para você não ter que fazer outra incidência. Para o paciente não rodar, ou para você não deixar ele rodar, dessas coisas. A mão na beirada da mesa, se o paciente, você percebe que o paciente não tem um controle do tronco, por causa do peso, alguns têm controle melhor, porque usualmente tem uma barriga maior e ela encosta aqui na mesa e aí fica bem acomodado, sabe? Mas o paciente que é mais magrinho, talvez não consiga, a mão esquerda dele, né, essa aqui, ela poderia estar aqui na beirada, ó. Ele estaria usando de apoio, ficaria legal. Deixa eu ver, raio central falei. Colimação, está pegando região do diafragma, está pegando região inferior do ventre baixo. Vocês vão ver essa relação de ventre alto, ou gastrointestinal alto, gastrointestinal baixo, porque tem exames para gastro alto e para gastro baixo. Vocês vão ver no decorrer da vida de vocês essas definições. Que é o mesmo sinônimo de ventre alto, região mais do estômago, ventre baixo, a região mais do intestino grosso aqui no final, para o reto, colo sigmoide, essa região. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para comentar. Acho que não. Então, observe na radiografia, né, a região aqui do fígado, né, a região do diafragma aqui, do pulmão. Notem como é que a coluna está bem alinhada, né? É uma radiografia muito, muito bonita. Se o paciente tivesse rodado, vocês iam ver as costelas direitas, né, do paciente, né, que tem contato com a mesa, mas vocês conseguiriam ver elas. Então, como vocês não veem, é porque elas estão bem sobrepostas umas com as outras. A coluna está bem sobreposta, né? Está bem alinhada. Outra maneira de vocês verificarem na radiografia, olhem os forames intervertebrais aqui, ó. Estão certinhos. Então, se tivesse rotacionado, não estaria um circular bonitinho, estaria meio oval por causa da sobreposição. Algum lado ia cortar por causa da sobreposição. Deixa eu ver. Região mais enegrecida aqui, região de gases, intestino e tal. Eu acho que é isso. Da incidência lateral, decúbito lateral, alguma dúvida, algum comentário? Pessoal que está em casa? Não. Tranquilo? Incidência anteroposterior em ortostase, ou ortostatismo, ou em pé, né? Indicações clínicas, massas, níveis de ar líquido e acúmulo de ar intraperitoneal sobre o diafragma. Deve-se realizar radiografia ereta, ou em pé. Primeiro, se o paciente vem ao departamento deambulando ou numa cadeira de rodas em posição ereta. Deambulando. Bom, eu vou olhar a definição porque eu não lembro de definição de deambulando. Nem eu não deambulando.
Deambulando. A aula de hoje está cheia de vocabulário, né? Vaguear ou passear, andar sem rumo certo, caminhar sem destino, passar sem direção destinada, passear sem direção destinada. Está quase poético, né? Andar sem rumo certo, caminhar sem destino, né? Isso é um ar mais poético, é. A aula de Ah, não, Clarice Lispector você forçou a barra. Clarice Lispector não dá para entender o que ela fala. Aqui dá para entender. Duas coisas que me vêm à cabeça. Primeiro, andava sem rumo certo, caminhar sem destino. Bêbado, tá? O paciente chega meio cambaleando, meio sem, sabe? Passear sem direção. É, o, a condição para deambular que o paciente está sem rumo, não é que ele não sabe onde é a sala de raio-x. É que ele não sabe andar no corredor mesmo, ele fica meio sem senso, sabe? É como se ele tivesse meio que labirintite. A pegada é mais ou menos essa. Clarice Lispector se forçou bastante. Aqui tá mais para um. Aqui tá mais para um Oswald de Andrade, Mário Quintana. A Clarice é meio abstrato. Deambulava. Pois é. O pessoal que está em casa conseguiu pegar a ideia do deambular no sentido do paciente? Sim. Sim. A ideia do paciente que estava deambulando é aquele paciente que não consegue manter o próprio peso do corpo ali, ele fica para um lado, para o outro. Olha, gente, agora vocês sabem, vocês estão com o vocabulário mais rico agora. Quando vocês estiverem na festa final de ano, agora, Natal, encontrar com a família, aí vocês vão poder falar daquele tiozão que bebeu todos, falar, olha lá, o tio tá deambulando por aí. Porque, né? Eu vou usar essa. Vamos poetizar o tio. Eu vou até ler de novo para contextualizar para vocês. Deve-se realizar radiografia ereta, primeiro, se o paciente vem ao departamento deambulando. Ou seja, se ele está quase. Se ele não. Se ele, o deambular ele aguenta ficar em pé. Ele só não consegue segurar muita onda. Então, ele consegue. Oi? Desestabilizado. Exatamente. Então, o que você pode fazer? Dar alguma haste para ele segurar, aquela de soro, por exemplo. Então, ele vai conseguir ficar em pé sem. É, é, ou numa cadeira de rodas em posição ereta. Também pode acontecer. O que eu já vi fazer? O paciente não estava bêbado, né, igual a gente está brincando aqui no contexto. Pegava uma cadeira similar a essa aqui, só que de hospital usualmente é de metal, né? É um AP em ortostatismo. Então, quando o paciente está sentado, então ele está em semi-ortostático, semi-ortostatismo. Pegava as costas da cadeira, se colocar as costas para o receptor, vai sair cadeira. Então, deixa a cadeira de lado e as costas do paciente vai para o mural. Que aí você coloca as costas dele apoiado no mural, o chassi vai estar dentro do mural. Então, sim, tá ótimo. É a mesma coisa se ele estivesse em pé, só que ele está sentado. Paciente deambulando, idoso muitas das vezes, por X motivos. Um bêbado para fazer uma incidência de abdômen, ele vai ter que estar bem mais do que bêbado, viu? Para poder fazer Porque a primeira coisa é a glicose. Sei. No hospital, para uma condição de bêbado, primeiro ele ia passar na glicose para depois questionar alguma dor abdominal e aí sim fazer uma radiografia. Então, não... Bom. Um indicativo para vocês terem noção que o paciente vai estar deambulando é se ele chegar na cadeira de rodas mesmo. Tem hospital que o paciente andar no hospital está na cadeira de rodas. Aguenta andar? Aguenta, mas vai chegar na cadeira de rodas.
muitas das vezes o paciente não vai aguentar ficar em pé mesmo. Aí vocês podem dar, acho que dar aquela de segurar o soro pro paciente, né? É, numa condição um pouco mais agravante de um AP, vocês podem tentar fazer um PA. Só que aí o paciente segura no book, né? Na lateral do book, então ele tem onde apoiar. Então, tipo, ele meio que abraça, porque o book vai estar mais abaixo, porque é uma radiografia de abdômen. Então, ele pode escorar no book, por exemplo. Só que aí você não pode só chegar e fazer um PA, porque não dá conta de fazer um AP. Aí tem que trocar a ideia com o médico e comentar essa situação. Deambular. Gostei. Vou usar ela. Distância foco filme de 1 metro. 35 por 43, nosso chassi, na longitudinal. 70 a 80. Notem que voltou o parâmetro de KV para 70 a 80. Saiu do perfil, diminuiu o KV. E o MAS também diminuiu. Era 60 no perfil. Agora que é um AP, voltou para 40. Paciente em pé, pernas ligeiramente afastadas. Vocês já sabem que de vez em quando eu vou agarrar nas palavras. Vocês vão acostumando. É interessante porque, tanto em perfil quanto em AP ou PA, às vezes o paciente ele está deambulando porque é desequilíbrio mesmo, nem porque ele está bêbado ou porque ele está com problema de saúde. Às vezes é desequilíbrio mesmo. O que você faz? Pede ele para afastar um pouco os pés. Por quê? Que aí ele divide melhor o peso do corpo. Tipo, é como se aumentasse. Não vai aumentar a área de contato, porque a superfície do pé vai ser a mesma. Mas ele aumenta mais a área dele. Eu não sei como é que dá o nome disso na física, mas ele vai aumentar, afastar os pés e dividir melhor o peso. E aí diminui a chance dele ficar no brinquedo de parque, né? De um lado para o outro. Com as costas na mesa ou na grade antidifusora. A grade, na condição do book da mesa tem, mas aqui caberia na frase com as costas no mural ou no book, né? Braços nos laterais e afastados do corpo. Mesma condição que nós vimos para o AP e para o PA em decúbito. Plano sagital médio do corpo centrado na linha média da mesa ou book ereto. Então, como nós saímos no perfil que usávamos a linha coronal, nós temos um paciente agora que está em AP, então o plano sagital mediano dele volta a ser referência. Posição da parte, sem rotação da pelve ou ombros, né? Porque senão ele vai ficar rotacionado. Então, se movimentar a pelve, vai movimentar o abdômen. Movimentou o abdômen, perdeu a radiografia. Isso me faz lembrar outra coisa. Eu comentei do pé, né, para afastar, para ter equilíbrio, mas quando vocês forem posicionar o paciente, não é só, afasta os pés, por favor, né? É aquela ideia de afasta os pés, aí você vai observar se a pelve está rotacionada, né? Que aí você, licença, eu vou pegar na sua bacia, pegar na sua cintura para alinhar o senhor ou a senhora. Porque do mesmo jeito que a gente alinhava o paciente na mesa, ficava mais fácil, com ele em pé a gente também tem que alinhar. Por quê? Para não ficar rotacionado ou inclinado. Porque tem paciente que é fera para isso. Então, observa pés, quadril e ombro. Porque às vezes o pé está certo, o quadril está mais ou menos, ou o quadril está bom, e aí o tronco está rodado. E aí o tronco rodou, o abdômen rodado. Então, a mesma ideia de alinhamento sempre. E na hora de disparar o raio-x, independente se seja, no caso aqui, abdômen, expiração. Mas se fosse um tórax, que é inspiração, o paciente, muitas das vezes, ele vai fazer assim, e ele sai do posicionamento. Você colocou ele em perfil ou no PA, aí ele fala assim, ele pode sair do posicionamento, então ele está gerando uma angulação das estruturas, então vai causar sobreposição. Ou se ele tivesse que expirar, ele faz. E aí, o que ele faz? Encurva para frente. Vai gerar sobreposição do mesmo jeito. E a estrutura ainda vai ficar menor. Então, assim, fiquem atentos nessa relação, sempre observando o paciente na hora de disparar o raio-x. Isso. Sem rotação. Ajustar a altura do receptor de imagens para a centralização seja a cerca de 5 centímetros acima da crista ilíaca, para incluir o diafragma. E que na maioria dos pacientes significa posicionar a parte superior do receptor de imagem aproximadamente na altura da fossa axilar. Fossa axilar, acho que eu comentei hoje já, quando vocês pegam a axila, fossa.
Pacientes mais magros é mais fácil de perceber a fossa que pacientes mais gordinhos, porque como a tendência é acumular gordura, então a fossa axilar fica mais difícil. Então, o que vocês podem fazer no paciente mais gordinho? Vai olhar a região da axila e colocar uns 4, 5, 6 dedos para baixo, que aí daria a região da fossa, mais ou menos. Toda vez que eu falo de paciente mais gordinho, ela... Raio central horizontal no centro do receptor de imagens. Nessas incidências que a descrição é ao centro do receptor de imagens, o que vocês vão ter que prestar atenção? Na colimação e no enquadramento do chassi. Por quê? Se eu não tenho um lugar anatômico para direcionar o raio central e o meu raio central está direcionado ao chassi e o material está me dando orientação da colimação, então se uma colimação pega de um lado, pega do outro, ela vai ser o enquadramento do chassi. Então, se eu coloco a colimação certa e a colimação está representando o chassi, é só enquadrar o chassi na colimação. E aí o raio central vai ficar no meio. Na prática é mais fácil do que eu falando aqui. Vocês vão conseguir pegar. Exposição no final da expiração, né? Tomar cuidado para o paciente não fazer aquela expiração. E aí, antes de você disparar, ele conseguir expirar mais, ou então, na hora que você achou que ele terminou de expirar, ele fala assim, que não aguentou segurar muito tempo. Então, você não pode demorar demais a ponto dele voltar a respirar, mas também não pode fazer rápido demais o disparo de raio-x a ponto dele não ter terminado de expirar. O que eu acho mais fácil? É um spoiler até para a radiografia de tórax depois, mas quando a gente pede para o paciente de tórax, fala, respira fundo e prende a respiração, o que eu particularmente gosto de fazer? Respira fundo. Eu peço 2 respirações fundas, porque a segunda, o pulmão consegue inflar mais. Então, para o tórax, é importante que o pulmão seja cheio de ar. Então, na expiração, você pode pedir o paciente para respirar fundo, umas 2 vezes, para ele ficar bem oxigenado, para depois ele soltar todo o ar e não ficar naquela coisa assim, tô sentindo falta de ar. Mas é porque antes ele deu uma oxigenada boa, então dá uma segurança para ele segurar aquela expiração, ou fazer uma expiração mais segura, mais confiante para ele. Porque ele respirou fundo bem antes, então ele tá tranquilo. É como se você estivesse preparando o terreno para o paciente expirar depois. Anatomia demonstrada, estômago contendo ar nas alças do intestino e níveis de ar líquido, se presentes, deve incluir o diafragma bilateralmente e a maior área possível do abdômen inferior, uma pequena quantidade de ar livre intraperitoneal sobre o hemidiafragma direito, em forma de meia-lua, pode ser vista, longe da bolha de ar do estômago. Essas partes mais técnicas, que são mais clínicas, fica um pouco mais difícil de comentar, por ser muito clínica. Então, caso vocês tenham interesse em entender essa parte mais clínica, vale a pena sentar, dar uma lida e tentar associar essas condições. Então, aqui nós temos uma incidência, né, de API em ortostatismo. Notem, aqui entra um ponto importante, esse book aqui, ele tem a linha aqui do lado, né, que seria para o raio central ficar adequado. Esse aqui também tem, mas o paciente tampa. No entanto que tem, porque está tendo a marcação aqui. Vai ter book que vocês vão pegar que não tem marcação nenhuma, que está só um quadro branco? Vai ter. O que vocês vão fazer? Vocês conseguem ver que até aqui está iluminado da colimação? Beleza. Vocês não foram no laboratório, mas nessa trava aqui, ela tem um triângulozinho. No meio do seu chassi também tem um triângulo. Então, quando você colocar seu chassi alinhado aqui, no book, o triângulo que representa o meio do chassi vai alinhar com o triângulo da trava, né? Eu adoro o zoom daqui, que o meu mouse some. O da trava aqui, Então, quer dizer o quê? Está alinhado o chassi e o meu mural. Quando eu acendo a colimação e ela ilumina aqui, eu consigo delimitar a região do raio central e alinhar aqui. Eu não preciso da superfície do chassi
do mural desenhada. Eu preciso só abrir a gaveta e alinhar o chassi com o book e o book com a raiz central. E aí, o que vocês podem fazer também? Aí a colimação. A borda não faz imagem, nunca fez e não fará. Então é só região preta aqui, ou cinza escuro, preta, que vai fazer imagem. Então vocês podem, por exemplo, pede o paciente para levantar o braço, e aí vocês vão conseguir pegar a colimação e ver na reta dela aqui, ó. Por exemplo, aqui para a parte de cima onde está o mouse, caberia mais colimação. Por quê? Está fechado. Então vocês conseguem olhar, vindo pelo olhômetro mesmo, olha, a colimação está vindo aqui, a colimação está vindo embaixo, está vindo em cima, a colimação está vindo aqui, ó. Vamos ver se minha mão consegue fazer uma linha reta. Então daria aqui, ó. Então poderia abaixar um pouco mais o chassi. E aqui embaixo, tá vindo aqui, ó, tá quase na região da borda. Então, se desce um pouquinho, sai um pouco da borda. Então, vocês vão usar um pouco da criatividade. Então, na prática, eu tento trazer esse exemplo mais prático para vocês. Mas é legal vocês já saberem que tem a alternativa de utilizar o book sem marcação. Paciente bem alinhado com o book, todos os dois, né? Raiz central 5 centímetros aqui, né? Acima da crista, beleza. Nessa incidência, o posicionamento está melhor, principalmente com o raio central. Pelo menos a visualização da incidência está melhor, né, no caso. Eu fecharia um pouquinho a colimação, tá vendo que essa colimação está vindo aqui em cima? O nosso book é igual, ele tem uma extensão um pouquinho maior da madeira acima do book. Essa extensão não tem chassi, então não faz imagem, então não precisa irradiar. Além de ser irradiar o paciente desmedido, não precisa. Eu baixaria aqui um pouquinho, consequentemente subiria aqui um pouco. Ia ficar na região da sínfise pública aqui, mas a ideia é pegar o ventre baixo, que é o que o material traz para a gente. Então, não cortaria o ventre baixo. Colimação nas laterais, é interessante pegar um pedacinho aqui, por quê? Para não cortar, não correr o risco de cortar a lateral do abdômen. Então, deixa a colimação, pelo menos um dedinho e meio para um lado, um dedinho e meio para o outro. Para quê? Para não cortar a lateral do paciente. E braços afastados, né? Então, aqui nós temos uma radiografia, né? O M diafragma direito, comentado, ar no intestino, vértebra, a região do fígado, pulmão, gases, né? Novamente, região da pelve, bem presente aqui. Então, uma bela radiografia. Vocês conseguem perceber que a arquitetura da radiografia é muito melhor quando está em ortostatismo. Eu, praticamente, acho, do que quando está em decúbito. Mas que em decúbito espalha, né? Em relação da gravidade, ele dá uma espalhada, fica meio estranho. Alguma dúvida? Algum comentário? Pessoal que está em casa? Vou supor que não. Eu vou encerrar aqui, porque faltam poucos segundos antes que o Zoom feche na minha cara. Daqui 5 minutos nós voltamos, beleza? Beleza. Até daqui a pouquinho. 47 a gente volta.